Olá pessoal, nosso vídeo de hoje é sobre primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia, no próximo dia 29 de maio. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois. E eu quero aproveitar, antes de entrar no tema principal desse vídeo, para agradecer. Nós estamos há um ano fazendo essa coluna, todas as terças-feiras, aqui na TV Grabois. A TV Grabois cresceu imensamente nesse um ano, hoje somos 30 mil pessoas aqui na nossa comunidade da TV Grabois e eu fico muito feliz por todos e todas que nos acompanham, por nossa equipe que se desdobra para a produção dos vídeos, para a mobilização de conteúdos, para a divulgação e difusão daquilo que a gente produz por aqui. Então, só tenho a agradecer a todas e todos que estão envolvidos nesse um ano de produções de contra-informação, né? Contra-informação no sentido de tentar romper o monopólio, o domínio da comunicação sob o qual nós vivemos, das grandes redes empresariais que acabam focando mais uns temas do que outros e dando a sua narrativa. Então, a gente vai aqui tentando furar essas dominações, esses controles que interessam a pouquíssimas pessoas e a grande maioria da população muitas vezes acaba ficando desinformada do que é realidade. Hoje nós vamos falar sobre a eleição mais importante, a segunda eleição mais importante no nosso continente este ano, principalmente aqui na nossa América do Sul. Brasil e Colômbia vão enfrentar batalhas eleitorais que podem definir o destino não só dos seus países, mas do rumo do nosso subcontinente e do nosso continente de uma forma em geral. Colômbia, então, no próximo domingo, 29 de maio, colombianos e colombianas vão às urnas e pela primeira vez na história da Colômbia podem eleger uma chapa de esquerda. Pela primeira vez podem eleger uma mulher negra para o executivo. Então, Gustavo Petro e Francia Márquez formam o que eles chamam lá na Colômbia de fórmula presidencial. E aqui a gente chamaria de chapa, que é a cabeça de chapa com Gustavo Petro, economista, que já vai pela terceira vez como candidato à presidência na Colômbia, já foi prefeito de Bogotá, é senador há 2 mandatos também na Colômbia. E na vice, a Francia Márquez, advogada, ativista, ambientalista. Vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Antes disso, queria dizer para vocês o seguinte, vamos recuperar um pouquinho da história da Colômbia? Eu falo, inclusive, um pouco dessa história em outros vídeos aqui no nosso canal. Vocês podem procurar o vídeo sobre o Simão Bolívar, podem procurar vídeos sobre a própria Colômbia. Eu tenho vários vídeos aqui sobre a situação colombiana, porque realmente é uma situação muito preocupante aqui na nossa região. A Colômbia foi se formando como Colômbia no século XIX, nessa conformação de Estado republicano colombiano, lá no século XIX. Vamos lembrar que lá no comecinho do século XIX, Simão Bolívar e outros libertadores fizeram com que essa região aqui do nosso continente sul-americano, onde estão Bolívia, onde estão Peru, onde está Colômbia, onde está Equador, onde está o Panamá, onde está o Peru, eles conformassem um período muito importante de libertações, de independências. Ali existia o que era chamada Gran Colômbia. Depois disso, ali lá na década de 30 do século XIX, essa conformação, ela se desmancha e vão se formando as fronteiras dos países de uma forma mais próxima do que existe hoje. Onde hoje a Colômbia, inicialmente lá nos anos 30, era Nova Granada. Depois de Nova Granada, passou a ser Granada Federativa, depois passou a ser Estados Unidos da Colômbia, e depois lá em 1886, já no final do século XIX, é que ganha essa conformação do que hoje nós consideramos e percebemos como esse Estado colombiano. E desde lá, desde meados do século XIX, segunda metade do século XIX, todo o século XX e a primeira parte do século XXI, os colombianos e colombianas foram governados pelo setor da direita, pelos setores conservadores, alternando o Partido Conservador, Partido Liberal, lá no comecinho o Partido Nacional e mais agora para o fim, para o começo do século XXI, fim desse período,
pelo Centro Democrático, que apesar do nome ser muito bonito, é um partido de ultradireita, o partido de Álvaro Uribe, o que a gente considera uribismo, que começou no início dos anos 2000, ali na Colômbia. Ou seja, eu tô contando essa história toda de uma forma muito resumida para dizer que, pela primeira vez na história da Colômbia, um projeto de esquerda, realmente para valer de esquerda, pode ser eleito. É claro que você já teve na Colômbia algumas presidências, como o do Ernesto Samper, como do Juan Manuel Santos, que dialogaram com os setores sociais, que tiveram algum trabalho social, que inclusive o Juan Manuel Santos, que trabalhou toda a questão dos acordos de paz para terminar a guerra entre o Estado colombiano e as Farc, mas um projeto de esquerda para valer como esse, que hoje está conformado no Pacto Histórico, uma coalizão de partidos e movimentos de esquerda, é a primeira vez. E talvez por isso mesmo é que essas eleições foram e estão sendo e serão até o domingo 29 de maio muito dramáticas, com ameaças de morte, ameaças reais aos candidatos, a candidata e o candidato, a Francia Márquez e ao Gustavo Petro, com assassinatos de líderes sociais de forma permanente. Só esse ano já morreram mais de 50 líderes sociais associados, tudo isso, a uma pauta da esquerda, com uma série de dificuldades que estão sendo criadas por conta da apuração, das eleições parlamentares. Lembrar que no dia 13 de março houve as eleições para o parlamento e também as prévias das coalições eleitorais, tanto é que o Gustavo Petro ganhou na prévia do Pacto Histórico com o seu partido, que é o Colômbia Humana, e várias outras coalizões, que daqui a pouco eu falo quem são os outros candidatos, tiveram também ali suas prévias durante esse período eleitoral. E até hoje estão sendo contestados alguns resultados de eleições de parlamentares. Nós temos ainda uma procuradoria associada ao governo Duque, que tem promovido suspensão, coisas bastante suspeitas e estranhas de estarem acontecendo nesse momento, suspensão de prefeitos, de prefeituras. O ambiente na Colômbia é muito ruim para ser um período eleitoral, de violência, de ameaças concretas, de irregularidades, questionamentos ao processo eleitoral parlamentar, o que gera uma instabilidade muito perigosa na véspera da eleição presidencial. Com quem que Gustavo Petro está competindo? Ele tem mantido ao longo desse período, desde o segundo semestre de 2021 até agora, sempre uma margem de intenções de votos na faixa dos 30%. Já chegou a 38%, 35%, 36%. O que acontece? Quem são os seus rivais, digamos assim? Quem pode ir ao segundo turno com ele? O Fico Gutiérrez, que é o Federico Gutiérrez, que é parte de uma coalizão que se chama Equipo por Colômbia, o Time pela Colômbia, que na verdade é um setor de centro, de direita e até de ultradireita. Ele mesmo é ex-prefeito de Medellín, então são ex-prefeitos, prefeitos, governadores da mesma matriz econômica do uribismo, mas que tem as suas diferenças ali em alguns termos com o projeto Uribe, mas que ao fim e ao cabo se unificam para derrotar o Petro. E uma outra candidatura que se considera independente, é a candidatura do Hernández, que é um engenheiro, um empresário e que faz aquele tipo de campanha contra a corrupção. Tipo, a gente conhece bem aqui no Brasil esse tipo de campanha como Partido da Lava Jato, algo semelhante, em que tenta abordar e cativar eleitores com esse discurso de que vai combater a corrupção, mas que por trás é simplesmente mais um partido da direita, da elite colombiana que governa há séculos. O país não seria muito diferente do que hoje, inclusive se vai ele para o segundo turno, não temos muitas dúvidas de que todo o setor da direita, do centro-direita, ultradireita, vai se unificar com ele para derrotar Gustavo Petro. Bom, só pra gente dar um resuminho aqui no final de novo, quem é o Gustavo Petro? Então ele é esse economista, já foi prefeito de Bogotá, já foi senador, lutou contra a ditadura
na Colômbia, tem sido muito atuante na denúncia do uribismo, na denúncia da não implementação dos acordos de paz, nas denúncias à tragédia econômica pela qual a Colômbia vem passando nos últimos anos, principalmente após os impactos da pandemia. E a Francia Márquez, que tem uma trajetória muito semelhante à Berta Cáceres de Honduras, que tem um vídeo nosso aqui sobre ela, pela sua atividade em defesa do meio ambiente, da pauta ambiental. Ela, de uma família muito pobre, muito pequena, ainda muito criança, adolescente, foi trabalhar em garimpo, foi empregada doméstica, é filha de um território ou de uma região bastante pobre da Colômbia, a região de Cauca, e ela cresceu nesse meio observando a ganância das grandes empresas de mineração e a destruição do meio ambiente. Então, muito jovem, ela passou a ser uma ativista contra a mineração, contra o desvio de recursos hídricos ou dos rios. Eu falo que ela é parecida com a Berta Cáceres até porque elas ganharam os mesmos prêmios internacionais, ganharam prêmios internacionais em torno dessa questão do meio ambiente. Além disso, ela é uma mulher negra, ou seja, ela é uma mulher que está na pauta das colombianas e colombianos que reivindicam esse lugar de exclusão, de fim desse lugar de exclusão a qual os afrodescendentes foram designados neste país. Então ela tem uma pauta contra o racismo extremamente forte. Ela é relativamente jovem, ela tem 40 anos, ela já recebeu várias ameaças de morte. Recentemente, enquanto eu me preparava inclusive aqui para fazer esse vídeo, eu acompanhei um comício, final de campanha que ela fez, que ela falava, e estavam tentando intimidá-la com um laser, de algum prédio próximo, um laser no rosto. Ou seja, é uma campanha na Colômbia em que você está sempre correndo perigo, você está sempre sendo ameaçado pela violência de Estado, que é misturada com uma violência miliciana, com um paramilitarismo muito forte ali na Colômbia. Então, gravei esse vídeo para a gente ficar mais por dentro de como, inclusive, acompanhar essas eleições nos próximos dias, porque eu acho que as colombianas e os colombianos precisam da nossa solidariedade nesse momento. Essas eleições precisam ser para valer. Se o Gustavo Petro ganha no primeiro turno, será uma grande vitória. Se ele não ganha nesse primeiro turno, vamos ao segundo turno. Vai ser duríssimo. Bom lembrar, falar aqui no finalzinho do vídeo, algo que muita gente sabe. Colômbia é considerado quase um preposto dos Estados Unidos aqui na nossa região, como base militar, como o país através do qual os Estados Unidos atacam e ameaçam a Venezuela, é parceiro estratégico da OTAN aqui na nossa região. Ou seja, se a OTAN tem um pezinho aqui na nossa região, é justamente na Colômbia. Então, todos nós sabemos o que significaria para o governo dos Estados Unidos que a esquerda vencesse uma eleição na Colômbia. Por isso, nós estamos todos preocupados, atentos, solidários ao povo colombiano nesse momento tão importante das suas eleições. Bom, gente, obrigada. Se você gostou desse vídeo, divulga, compartilha, comenta, sugere novos temas, que a gente está sempre aberto e a gente está sempre tentando melhorar os nossos conteúdos. Até o próximo!